Olá a todos e todas, o tópico da aula de hoje aborda a nomenclatura de alguns compostos que nós não vimos ainda na aula passada. Então, vamos a eles. Fica muito simples qualquer nomenclatura de outro composto depois que nós pegamos aquelas ideias principais sobre nomeação da cadeia, tá? Nós já vimos os alcanos, nós vimos, aí eu pulei, né? Fui para os álcoois, para os aletos, dei a ideia de aldeídos e cetonas. Ainda não expliquei bem sobre eles, mas eu gostaria de retomar ainda os alcanos, haja vista que na aula anterior eu tinha a temática sobre o carnaval, sobre os aletos, os álcoois, e aí eu só fiz esse jump para outro canto da disciplina antes de falar dos alcenos e dos alcinos, que nada mais são do que hidrocarbonetos, que estruturas que contêm somente carbono e hidrogênio, mas a história mudou um pouco. Agora existem insaturações, ou seja, existem regiões onde há uma ligação múltipla, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, como eu havia comentado até na aula passada, será que um elétron não faz diferença? Faz bastante diferença. Nós vamos ver que aqui os alcenos e os alcinos, eles se distinguem dos alcanos justamente porque tem uma região entre dois carbonos que forma uma ligação dupla ou também uma ligação tripla, respectivamente alcenos e alcinos. Então, essa ligação dupla e essa ligação tripla nada mais é do que uma região onde há uma maior densidade de elétrons. É só isso que uma ligação é. Só que existe uma forma de ter mais elétrons aglomerados ali, confinados entre esses dois átomos. É isso que os químicos chamam de ligação química. Uma alta densidade de probabilidade de eu encontrar elétrons entre dois núcleos. É o conceito de ligação química. Existem outros conceitos ali, mas não é a ideia que se aprofundar em quântica, mas sim em simplesmente distinguir alguns compostos dos outros. E quando eu tenho uma ligação dupla ou tenho uma ligação simples, deixa eu retomar aqui, quando eu tenho uma ligação simples, eu tenho uma ligação que é menor. Opa, me desculpe. Eu tenho uma ligação simples, eu tenho uma ligação que é maior do que uma ligação dupla. Aqui eu estou pegando uma série congênere, né? Uma série onde eu tenho somente os mesmos elementos. E, obviamente, tanto a ligação dupla quanto a ligação simples, elas são maiores em distância do que uma ligação tripla. Tá? Em verdade, eu não tenho os valores numéricos exatos, mas eu acho que é mais ou menos isso. 1.55 angstrom, aqui vai para 1.4 angstrom, aqui 1.2 angstrom. Lembra lá que angstrom é a unidade de medida de comprimento, né? É distância, é a mesma coisa. Você mede lá a tua altura, né? Com qualquer equipamento, mas a altura é dado em metros, né? Eu tenho 1,93 m. As ligações químicas aí, como elas estão em um regime métrico muito pequeno em relação ao metro, usa-se essa outra unidade de medida, né? Angstrom, que aí é
igual à unidade de medida, igual ao comprimento, né? Então 1 angstrom é igual a 0,1 nanômetro. Bem pequenininho, né? 0,1 nanômetro é... Ou também, na verdade, a definição de angstrom é 1 vezes 10 a menos 10 metros, né? Que é isso daqui, né? 0,1 nanômetro. 1 nano é 1 vezes 10 a menos 9. Como tem uma casa decimal para cá, eu estou falando em 10 a menos 10 metros, né? 1 vezes 10 a menos 10 metros. É um angstrom. Bem pequenininho, né? Uma ordem de uma natureza, uma ordem bem pequena. E é possível aferir esse comprimento de ligação. Existem algumas técnicas espectroscópicas dos quais esses compostos aí, qualquer composto pode ser colocado dentro de uma cubeta ali, de um frasco onde vai um equipamento que faz essa estrutura interagir com a luz, ou às vezes interagir com um pulso eletromagnético muito forte, e aí ou interagindo com a luz ou com um pulso eletromagnético, essas ligações químicas aí elas são estiradas como se fosse um pedaço de borracha, né? Estica e contrai, e há uma diferença na energia, na interação dessas moléculas com a energia proveniente desse pulso de luz, né? Esse laser ou dessa frequência eletromagnética. E aí tem como registrar, cria-se algumas relações e tem como registrar ao redor do quanto que essas ligações químicas estão variando. Então tem como medir mesmo. É bem complicadinho, mas existe como medir o comprimento de uma ligação química. Também é fácil, muito mais fácil fazer o valor da medida de quanto de energia eu preciso para quebrar uma ligação química. Isso é factível até de fazer num laboratório simples. Obviamente eu não preciso quebrar todas as ligações químicas de uma molécula, mas se eu quebrar pelo menos uma em algum ponto, eu vou saber qual que é a média de calor necessário para fazer essa quebra. E aí uma coisa que é interessante, que obviamente se eu tenho uma ligação que ela é mais forte do que as outras, ela vai requerer mais energia para ser quebrada. O que é mais fácil, arrebentar um pedaço de elástico fraco ou um daqueles que é bem duro, bem pouco maleável, né? É a mesma ideia vem aqui, né? Eu preciso de muito mais energia, então a energia necessária para quebrar essa ligação, isso é dado geralmente em quilocalorias por mol, é a quantidade de energia relativa para quebrar essas ligações, ela é maior. Então, em ordem energética, eu vou coletar os valores aqui rapidinho. Então, aqui ó, já estão os valores. Na verdade, eu não coloquei aqui em kJ por mol, tá? Mas lembra que kJ e quilocaloria são unidades de energia intercambiáveis entre si, né? Uma caloria é 4,186 joule, né? Então, você consegue perceber, eu coloquei aqui debaixo dos valores das respectivas ligações, você percebe que, diferentemente do que foi visto para o comprimento de ligação, você percebe que conforme eu tenho uma ligação maior, né, uma ligação química maior, infere uma ligação química mais fraca.
Por quê? Porque o que eu falei há um minuto atrás. Se uma ligação química ela é em menor em escala a outra, ou seja, uma ligação simples é menor, é mais fraca que uma ligação dupla, quer dizer que entre dois átomos de carbono existem menos elétrons do que numa ligação dupla e numa ligação tripla. Há uma menor densidade eletrônica entre esses dois átomos. Se existe uma menor densidade eletrônica, o que junta esses dois átomos, que é a densidade eletrônica, né? Isso aí, o que junta, ela custa energeticamente menos custoso para eu separar isso quando eu tenho poucos elétrons do que quando eu tenho muitos elétrons. Né? Porque, óbvio, se eu acabei de falar que a ligação química ela advém dessa densidade de elétrons, quanto maior a ordem da ligação, mais densidade de elétrons eu tenho. Então, quando você pega ali a ligação simples, você percebe que ela requer, para quebrar essa ligação carbono-carbono simples, é necessário 350 kJ. Quando você tem uma ligação dupla, é necessário 611 kJ e uma ligação tripla, 837 kJ. Então, é mais custoso energeticamente você quebrar uma ligação química múltipla. E essa ligação química múltipla se traduz pelo fato de existir mais densidade eletrônica ali, que é representado pictoricamente, como está aqui, né? Essa ligação, um traço, dois traços, três traços, é uma representação pictórica. Lembra lá que você não vai pegar um microscópio super potente, olhar e ver os três traços numa ligação química. Não acontece, não é assim. Existem até alguns princípios quânticos que impossibilitam isso, você enxergar o elétron, mas você consegue sim inferir essa densidade de elétrons, essa nuvem eletrônica. Sempre que eu não falar, pense nisso também, uma nuvem eletrônica. Uma nuvem ela pode ser uma cúmulos nimbus, né, que vai dar uma tempestade, ou seja, uma nuvem bem densa. Então, algo que tem uma grande quantidade de elétrons, e algumas nuvens são mais fininhas, são menos densas, o que indicaria uma menor densidade de elétrons. Então, aqui fica provado por A mais B que essas ligações múltiplas que o carbono pode fazer, elas implicam diferenças geométricas dos compostos. Nós já vi, o primeiro indicativo é isso daqui, né? Não dá para entender muito geometria quando a coisa é linear, né? Eu sei porque eu só estou falando de dois átomos, mas pensando numa molécula ela vai ter algumas diferenças também, a gente vai chegar lá. Mas se percebe já que há uma diferença entre o comprimento da ligação, tá? Então, essa densidade de elétrons aí, né, entre esse interstício nuclear faz com que haja uma diferença geométrica e uma diferença energética. E isso é tudo na química. É tudo. Porque é sobre isso que é a química também. Falar sobre... Aqui a gente sempre expressa valores de quebra de ligação em quantidade de energia, fala em conformação, né? O pessoal da engenharia de materiais, aí, muito da discussão científica se faz em cima de um novo material, qualquer coisa que seja, um plástico diferente, uma cerâmica diferente, um material piezoelétrico diferente, qualquer coisa desses itens aí que eu citei, por exemplo, na hora de fazer uma redação científica sobre isso, o que é discutido e muito são os aspectos da geometria desses compostos, sobre como que esses compostos estão organizados no espaço, como que esses átomos dessas substâncias estão organizadas. E aí existem técnicas de difração de raio-x, espectroscopia,
A espectroscopia aí existem vários tipos, né? Infravermelho, visível, Raman. Isso aí é simplesmente para dizer como é que essas coisas estão organizadas no espaço. E isso se traduz a propriedades que a gente busca. O que a gente busca no material? Ou às vezes ele ser mole, ou ele ser muito duro, ou ele conduzir corrente elétrica, ou ele ser isolante elétrico. Eu estou falando de maneira antagonista um ao outro, né? Por causa que a gente sempre quer materiais que apresentem algumas dessas características, né? Eu quero um tecido da minha roupa que seja molinho, eu não quero um tecido que seja duro. Eu quero que esse tecido aqui possibilite que minha pele transpire, que ele me proteja da luz do sol. Olha, são propriedades que os materiais vão ter e que vão depender dessa estrutura geométrica, dessa estrutura de como que as moléculas se, se aglomeram no espaço. Seria muito menos olha isso aí, eu acho desinteressante materiais sintéticos, né? Eu odeio nylon, por exemplo, odeio nada, que nenhuma camiseta minha tem nylon, até para essas camisetas para correr, para ir para academia, eu não gosto de usar elas. Eu não gosto da textura, né? Do aspecto dela na mão. Mas o nylon ou borrachas, borracha principalmente para fazer um tênis, olha, são materiais que têm propriedades distintas, que é bem distinto da fiação elétrica e de um material que possa conduzir corrente elétrica melhor. Alguns eu não quero que conduza, eu não quero que essa caneta conduza corrente elétrica na minha mão, né? Por isso que é interessante ter um material isolante aqui. Então, todas essas propriedades e mais uma outra quantidade que eu deixei de citar aqui, só para ser breve, elas são moduladas por isso que eu acabei de falar sobre a geometria sobre a conformação, sobre o arranjo dos átomos no espaço. Perfeito? Então isso aqui é só para dar uma esclarecida. Então, o que vai diferir de uma ligação a outra, de um tipo de composto ao outro, é a quantidade de elétrons que está nesse interstício atômico, e isso vai propiciar aí compostos distintos. Quimicamente, esses compostos aí são completamente distintos uns dos outros. Eles fazem reações químicas que não são nem parecidas uma com as outras. Até por causa desses aspectos geométricos e energéticos que eu acabei de falar, que estão aí embaixo do vídeo. Então, para discriminá-los, é interessante usar de uma nomenclatura também para distinguir os alcanos dos alcenos e dos alcinos, desculpem, esses compostos, né, os alcanos, alcenos e alcinos, os dois últimos as olefinas, né? Então, nós vimos que os alcanos, eles têm ligações simples, carbono e carbono, diferentemente dos alcenos e dos alcinos. A nomenclatura, você pode pensar nessa insaturação aí, nesse ponto onde há uma dupla ligação da tua cadeia, como o ponto onde você teria uma nova função química. E aí, lembra lá do que eu estava mostrando sobre os álcoois e que vocês têm, acho que também naquele material lá da professora Patrícia, que é muito legal, tá bem resumidinho, tá? Peço que façam a leitura daquilo. Vocês perceberam que indica-se na estrutura qual é o ponto onde existe um grupamento em específico, como no caso dos álcoois, a gente mostrava lá onde estava o OH na estrutura alquílica, os aletos também. Aqui para os alcenos vai ser a mesma coisa, para os alcinos vai ser a mesma coisa. Eu vou nomear a cadeia e indicar, primeiro indico
coleto ali qual é a maior cadeia alquílica que existe na minha estrutura. Aqui os dois exemplos estão fáceis, por quê? Porque são duas cadeias lineares que não tem nem substituintes, não tem nem ramificações. Então tá tranquilinho, né? Então só tem aqui uma estrutura com 4 carbonos e aqui uma estrutura com 6 carbonos. Tranquilo, né? Não tem ramificação, mas daí você lembra lá, quando tiver ramificação, você tem que pegar lá a maior cadeia contínua, né? Maximizando a quantidade de substituintes quando você tiver duas estruturas análogas. Importante também isso. E aí você vai indicar, vai começar lá, lembra lá das outras regrinhas. Aqui a gente vai dar preferência para começar a contabilizar os átomos na extremidade mais próxima da insaturação. Tá? Então, no primeiro composto ali, temos a insaturação na extremidade esquerda. Nesse composto à direita, a insaturação está do lado direito. Então, eu vou começar a numeração dessa cadeia alquílica do primeiro ali, né, da esquerda para a direita. Então, o 1-buteno, ou até tem alguns livros mais antiguinhos, que tá assim, ó, but 1-eno. Também tem eu não sei se ainda tá válido esse tipo de nomenclatura. Esse outro aqui, a cor de rosa aqui para chamar a atenção, X2-eno. Por quê? Porque, olha só, o 1-buteno ou o but-1-eno quer dizer que existe eno, né? EN quer dizer que há um alceno, que é há uma dupla ligação em algum lugar da cadeia. E essa dupla ligação está entre os átomos 1 e 2. Só que aí, para não encher de número, para a notação ficar mais simples, o que é feito? Coloca-se somente o indicativo do número ali do átomo, da onde inicia a ligação dupla. Então tá lá só but-1-eno, né, o 1-buteno, 1, quer dizer que vai do 1 para o 2. Ali no composto à direita, o que está já aqui, notem que a numeração começou da direita e foi para a esquerda, né? De 1 a 6. E carbono número 1, carbono número 2. Entre o carbono 2 e 3 existe saturação. Entre o carbono 2 e 3 que está a dupla. Então, é do 2 para o 3. Como eu falei, para não encher de número, só coloca o número da onde parte, da onde inicia a ligação dupla. Pensa dessa maneira que daí fica mais fácil. Então, do número do átomo de carbono número 2 para o número 3, eu tenho uma ligação dupla. Portanto, 2-hexeno. É simples essas regras, esses nomes. Uma coisa que complica um pouquinho, né? Na verdade, lá no fim dessa parte de nomenclatura, eu vou procurar uma tabelinha que indica uma hierarquia nas ligações químicas. Uma hierarquia das funções químicas. O que é a função química? Relembrando lá, alcanos, alcenos, alcinos, álcoois. Aí nós vimos os aletos, vai para os ácidos carboxílicos, para os aldeídos, para as cetonas, para os ésteres, para as aminas, amidas, e aí por aí já tá bom. Iminas, talvez alguma coisinha a gente vê, lactonas, lactamas, mas e todos esses compostos que eu estou falando, alguns deles reagem com muita facilidade. Outros reagem com não tanta facilidade.
Nós vamos ver isso aí. E aí o Park, junto com essas regras que inventaram para nomear os compostos, eles também descreveram, deixaram a ordem de prioridade de nomeação quando eu tenho mais de duas funções químicas em uma cadeia alquílica. Por exemplo, aqui eu tenho, olha, eu tenho um aleto e uma insaturação ali. Então tem duas funções químicas. Então o composto é um alceno ou é um aleto? Tem uns compostos aí que tem N funções. Lá quando eu estava falando lá do quinino, lá, lembra? No início da aula de orgânica, tinha lá a estrutura do quinino, que tinha um éster, tinha uma amina terciária, tinha um álcool, tinha uma dupla ligação. Então, ó, 4 funções químicas. Para dar o nome dessa estrutura, como é que eu faço, né? É um aleto que tem o nome de amina, como é que eu faço? Então, existe uma hierarquia quanto a essa ordem, essa reatividade dessas funções químicas, e é dado o nome predominante ao composto é dado em relação àquela função química mais reativa. Tá? E aí eu vou colocar isso depois, quando a gente olhar todas as funções químicas, vai ficar mais claro isso. Portanto, por hora só considere aqui no lado direito, por absurdo, que, por exemplo, nós vamos nomear uma estrutura alquílica que contenha, que parte aqui, dê prioridade ao seno, né? Que dê prioridade aqui em saturação. É aqui que eu vou, tá vendo? Olha só, uma estrutura que já está um pouquinho mais complicada do que era antes. Deixa eu até aumentar o zoom aqui para facilitar. Opa, eu não consigo fazer isso agora. Aqui. Então, até deixei aqui a minha imagem na frente do outro composto para você não ficar olhando para ele, não se perder. E ó, atentem-se somente para o composto que está aqui à nossa direita. Então, olha o que você tem aqui em cima, tem todo a cadeia alquílica, e você poderia até pensar que seria essa cadeia alquílica principal, e facilitaria as coisas, né? Porque elas ficariam em linha reta. Mas como eu falei, existe uma ordem de hierarquia e aqui eu tenho que nomear esse composto devido ao fato que eu privilegio que a dupla ligação que está aqui fique dentro da cadeia alquílica mais extensa possível. Então, isso daqui é um alceno de 6 carbonos que contém um grupamento aleto e uma propila. Se eu tivesse feito ao contrário, se eu fizesse isso daqui, eu teria um alcano que estaria ligado a um brometo e teria um substituinte que seria o eteno, um etileno, na verdade. Mas isso não privilegiaria aquela ideia de hierarquia quanto à reatividade química. Um alcano não é mais reativo que um alceno. O alceno o é. Então, eu tenho que pegar dessa estrutura aqui e selecionar aquela cadeia que contenha o alceno ao invés do alcano. Primeira coisa. Segundo, eu tenho que pegar a estrutura que aí segue lá as regrinhas antigas. Ela tem que conter a maior possibilidade de substituintes possíveis. Eu tenho 2 substituintes, o bromo e a propila. Então, a BR de bromo aqui e a propila.
aqui, ó, tá? Mas eu poderia pegar outra estrutura. Poderia pegar isso daqui, ó, como a minha estrutura. Daria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, por que eu não peguei essa estrutura que eu desenhei agora? Vou até dar toda essa parte aqui, né, em amarelo. Por que não é essa estrutura? Tem 6 carbonos iguais, né? Porque lembra lá das regrinhas, eu tenho que maximizar a quantidade de substituintes. Aqui eu teria uma cadeia alquílica com 6 átomos de carbono, da qual inclui uma dupla ligação em saturação, mas aí eu teria esse grupamento aqui que seria um substituinte só, um bromopropil, mas com um substituinte só. Um brometo de propila, nem lembro a nomeação de substituintes que tem, cadeia alquílica com brometo de propila é outra coisa, com no fim dela um haleto. Então eu teria aqui um substituinte só, esse bromopropil aí, ligado a essa estrutura alquílica. Quando eu faço dessa maneira aqui, deixa eu selecionar aqui em laranja, quando eu seleciono toda essa porção aqui em laranja, eu tenho também 6 carbonos, então está empatado com a outra situação, só que aí eu tenho aqui o brometo e aqui a propila. E aí eu tenho 2 substituintes, então uma cadeia alquílica com 6 carbonos, mas que contém 2 substituintes. Essa é a estrutura que terá o nome relativo a IUPAC do que a outra possibilidade. E a numeração começa por onde? Começa por um grupamento que tem maior prioridade. Começa pelo grupamento. Aqui eu tenho que apagar tudo para você conseguir enxergar alguma coisa. Começa lá naquele grupamento do 1 para o 2. Que está marcadinho aqui já no slide que a professora fez para nós. Então, posição 1 para 2 existe uma saturação. Então, 1, você sempre hierarquiza as coisas para facilitar. Você tem uma estrutura que tem 6 átomos de carbono. Seria o hexano se ele fosse um alcano, mas não é. Ele é um alceno de 6 átomos de carbono. Ele é um alceno que essa dupla ligação ela poderia estar entre o átomo 1 e 2, mas ela de fato está, e poderíamos ter outras possibilidades. O alceno no 2 para o 3, no 3 para o 4, no 4 para o 5 e no 5 para o 6. Nós poderíamos ter... Todos esses alcenos são diferentes entre si. Tá? Uma coisa que fique... Eu vou abrir isso por causa que esse insight aí foi bem importante para nós. Aqui... eu posso ter isso daqui. Eu não estou colocando hidrogênio aqui, tá, pessoal? Fiquem... É só para resumir as coisas, mas é um erro crasso. Não pode, tem que colocar... Mas eu só estou desenhando a estrutura esqueleto. Aliás, eu vou fazer uma coisa que é mais simples ainda e também para exercitar vocês. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia ter essa estrutura, eu poderia ter... Alonguei aqui porque eu não sei, não tenho muita coordenação motora com essa
mesa digitalizadora, mas nem com quadro, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é diferente disso. E isso aqui é diferente disso. Como eu falei ali, poderia estar no 4, no 5, no 5, no 6. Aqui eu precisaria, na verdade, aí ter um substituinte a mais ali para diferenciar, porque que a próxima possibilidade, né, que eu poderia fazer, que seria isso, essa estrutura aqui, ela é igual à segunda aqui, né? Essa estrutura aqui é igual a essa. Só gire ela 180 graus e você vai perceber isso, né? E aí a outra também seria igual à primeira. Mas claro, se eu tivesse algum outro, como no caso o brometo, em uma ponta, aí não, daí eu não teria essa possibilidade de inversão, ou pelo menos mais um outro substituinte, eu teria daí uns pontos de assimetria e eu poderia ter mais possibilidades. Mas aqui a gente precisa se ater somente ao fato de que entre essas três estruturas vermelhas aí que eu fiz aqui, essas três estruturas elas são distintas entre si. Essa daqui é o 1 hexeno, isso daqui é o 2 hexeno e obviamente o 3 hexeno. Aqui, 3 hexeno. Justamente para indicar a insaturação de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 4. Então, são moléculas que participam de reações químicas e produzem resultados distintos entre si. Então, por isso que eu falo que são coisas distintas, tá? São, de fato, são moléculas distintas. Apesar de ter, todas elas vão ter o mesmo peso molecular, vão ter a mesma quantidade de carbono e hidrogênio, vão ter uma insaturação só na cadeia, mas vão ter o fato da posição dessa insaturação na cadeia faz toda a diferença, tá bom? Bem, voltando lá. Então, aqui no nosso hexeno substituído, então eu não tenho um hexano, mas sim eu tenho um grupamento que é o 1 hexeno. Já está escrito aqui embaixo, né? 1 hexeno, então esse número aqui está indicando o lugar onde está a dupla ligação, de 1 para 2, e aqui é onde também se inicia a numeração desses compostos. Então, de 1 para 2 se iniciou a numeração. Então, 1, 2. Na posição 3 eu tenho esse grupamento aqui, uma propila. Três, 4, 5, 6 eu tenho um bromo. Na nomeação IUPAC, os substituintes são ordenados alfabeticamente. Então, o bromo, apesar de ele estar na 6ª posição, lá no fim da cadeia, o bromo começa com B, né? E está antes da propila, que começa com P. Então, o nome, a estrutura principal vai lá sempre no fim. 1 hexeno. A gente já resolveu isso aí, né? Hexeno aqui. Mas os nomes dos substituintes são elencados em ordem alfabética.
Por isso que tem esse número 6 aqui. Ué, não deveria estar 3 propil e 6 bromo, né? O propil está vindo antes, não. Por causa que, por regra que foi criada, tem que ser ordenado esses substituintes em ordem alfabética. Embora na cadeia eles estão enumerados, né? Quanto à posição que eles ocupam na cadeia. Então, por mais que o bromo esteja na posição 6 e a propila na posição 3, na nomeação eu mantenho o número referente à posição dele na cadeia, né? Posição do bromo, posição 6. Ele estava aqui, ó. Ele está ali. Então, 6 bromo. E cuidado, né? Ó, sempre o número indica a posição, não um multiplicativo. 6 bromo, estou falando que na posição 6 existe um bromo. E não que existem 6 bromos, né, na estrutura. Mas sim na posição 6 há um bromo. Na posição, ó, o hífen ele sempre separa número de letra. Pode perceber, ó, 3, 1 metil, 1 buteno. O hífen ele separa o número da letra. Então, 6 bromo, tá faltando aqui um hífen, ó. 3 propil, 1 hexeno. Na posição 3 tem uma propila. Lembrem da exceção, né? Sec, terc, iso, di, tri, tetra não são levados em conta para essa ordenação, né? Lembra lá, eu tinha comentado isso na aula anterior. Não é o caso aqui, mas só para já ficar esperto, né? Já ficar atento a isso. Então, alguns compostos têm um nome específico. Lá quando eu estava falando dos substituintes, lembrem lá que eu falei do neopentila, isobutila, isopropila, tercpropila, tercpentila. Alguns compostos, o nome usual, que é um nome não IUPAC, mas às vezes é um nome muito usual mesmo, né? O pessoal do laboratório acaba de usar algumas nomenclaturas que não são de acordo com a IUPAC, mas não é mais a título de curiosidade aqui. Então, esse grupamento aqui, ó, CH2CH é o grupamento vinila, o cloreto de vinila. O vinila é o que polímero de vinila, né, do cloreto de vinila é o que nós temos como conhecido aí o vinil, né, o que faz os discos de música ali, discos de vitrola, disco de vinil, são polímeros desse composto aí. O isopreno, se não me engano, né, o isopor, ele também tem ali uma dupla ligação ali que é característica dele. Então, alguns outros grupamentos aqui, a alila, a isopropenila, são alguns grupamentos aí que tem alguns nomes usuais e não IUPAC. Nome usual é álcool etílico, né? O etanol, etanol é o nome IUPAC, são a mesma coisa, né? Álcool etílico e etanol. Ácido, isso eu falei na aula passada, né? O acetato, o aceto, né? Sempre remete a 2 átomos de carbono, né? Então, ácido acético é um ácido carboxílico com 2 átomos de carbono. Quando, na verdade, o nome IUPAC, ácido acético, é o nome usual. O nome IUPAC dele é ácido etanóico. Outro nome usual que nós já vimos é formol, né? Aí formaldeído, ou nome IUPAC, metanal. Então,
existem alguns nomes aí que são usuais, né? Então esse vinila, propila, isopropenila, halila, são grupamentos aí usuais, né? E então só não confundam, né, alguma coisa, são nomes que acabam sendo praticados na indústria. Bem, ciclo alcenos vai seguir a mesma lógica, tá, pessoal? Não tem muito mistério para qualquer outra coisa. E aí os alcinos, o grande ponto aí da nossa aula aí, não sei se vai dar tempo nessa aula de sexta-feira, a gente pode deixar aí para outro momento também, é discutir mais a ligação química e como que ela vai estar relacionada com a reatividade em si. Porque aqui só está aparecendo algo, só nomenclatura. Né? Eu também não gosto muito de nomenclatura. Eu gosto mais de discutir reatividade química, discutir modelos de como que as coisas acontecem. É isso que é a parte bacana da química. Então, aqui só mesmo para complementar isso, para a gente não ficar com nenhuma aresta aí para ser resolvida, os alcinos vão seguir as mesmas regras que a gente já viu, né? Só que agora a cadeia alquílica principal contém uma tripla ligação. Aquela lógica lá que eu falei, da onde ela inicia para onde ela vai, né? De 1 para 2, de 2 para 3, é também seguida aqui. E só que ao invés de eu falar hexeno, que era o composto que tem uma dupla ligação, eu falo hexino, IN, quando tem uma tripla ligação. O resto, tudo você já sabe, é tranquilo, né? Não tem por que ficar aqui tentando achar coisas diferentes, vai seguir a mesma ideia, tá bom? Tem alguns compostos aqui, mais alguns nomes comuns, nomes usuais, né? O acetileno, que é aquele gás de solda, né? O gás utilizado para fazer soldas a determinadas temperaturas, esse composto aí. De volta, né? Aceto, né? Acabei de falar. Essa aqui antes falei ácido acético e agora tem um acetileno, ou seja, o grupamento que a função química que contém somente 2 átomos de carbono. E cuidem que acetileno, na verdade, o nome IUPAC dele é etino. Tem um outro nome usual também, acetino. Que acetileno, né, dá a ideia que existe uma dupla, mas é só porque é um nome usual, tá? Nem vou usar muito isso. Vou sempre tentar me ater à nomenclatura IUPAC para facilitar as coisas, né? Mas é o acetino ou etino, né? Tem o IN em algum lugar respectivo à ideia de um alcino, né? Um grupamento que tem uma tripla ligação carbono-carbono. Aqui fica tranquilo, né? Álcoois nós já vimos qual que é a regra, né? Qual que é a ideia principal. Não tem nada de novo. Eu comentei lá sobre alguns álcoois, principalmente o álcool metílico e o álcool metílico, né? Falei lá do probleminha da contaminação da cachaça. E aí vem os primeiros compostos que são derivados até dos álcoois, que surgem da oxidação deles. Um dos primeiros, eu também já comentei, né? Os aldeídos, que tem esse grupamento funcional aí, ó, que tem uma C, dupla O, H, que é denominado em outros lugares como carbonila. Carbonila é justamente esse átomo de carbono
fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e na extremidade da cadeia tem que estar ligado a um hidrogênio. Então, aqui até a estrutura pode continuar, né? Pode ter uma estrutura alquílica aí gigante. Então, lá tem que estar numa extremidade, uma carbonila. Tem um outro composto que, será que existe a possibilidade de substituir esse hidrogênio? Sim. E aí nós temos um éter, né? Aliás, me perdoe, um éter é o oxigênio entre carbonos. Nós temos uma cetona, que é como você pode imaginar como sendo um derivado aqui nas cetonas. É um grupamento que tem esse carbono carbonílico ligado a 2 átomos de carbono. Então, um grupamento que se encontra no intermédio da cadeia alquílica. Então, voltando antes ali nos aldeídos, os aldeídos eles têm, do mesmo jeito que o metanal é um aldeído, esses grupamentos conferem a estrutura química que o contém o nome com algum final al. Então a cadeia alquílica com algum final com o final al. Ou seja, a gente já viu aqui o metanal, ou seja, um aldeído de um único átomo de carbono, etanal, propanal, butanal, pentanal, etanodiol, fenil, metanal, o ácido benzoico. Esses são alguns compostos que, notem que se você decora o nome deles, você vai ter uma tragédia na tua vida. Você vai ter que decorar aí uns 200 milhões de compostos. Mas se você entende as regras da IUPAC, você entende, umas 10 regrinhas, bem simples, né? A gente aprende regra para tudo na vida, regra de 3, tabuada, aprende um monte de regra e não tem por que não aprender mais uma. É tranquilinho, nem são tantas, né? Aí não dá nem uma dúzia se bobear. Então, vai mais, eu sei que tem mais, mas do que eu estou apresentando aqui é só você ter noção do tamanho da cadeia alquílica, quais substituintes, qual grupo funcional essa cadeia pertence. Se tiver uma hidroxila, é um álcool. Se tiver um carbono carbonílico ali no final da cadeia, vai ser um aldeído. Se tiver uma amina, depois a gente vai ver ali, a gente já viu a dupla ligação, a tripla. Então, ao invés de decorar nomes, nada disso daqui você precisa decorar, tá? Nada disso. Isso daqui é algo que a gente vai começar a falar, claro. Não vai ter nenhuma dificuldade quando eu falar propanal ou prop, então é uma cadeia alquílica que tem 3 carbonos. Você já consegue entender a dimensão da estrutura pelo nome. E aí, óbvio, se terminou em al é um aldeído, se terminou em ol é um álcool. Se falou cloreto, brometo, fluoreto, iodeto, é um aleto, né? O nome já indica. Nós vamos ver aí, aminoácidos. São grupamentos que tem uma amina e tem um ácido carboxílico. Ácido em química orgânica geralmente se refere ao ácido carboxílico, que é um grupamento próximo, aí até parecido, mas com algumas peculiaridades quanto o aldeído, tá? Então, isso é só para fazer com que você entenda que você precisa saber a nomenclatura para que você tenha a noção da magnitude do que eu estou falando, né? De que tamanho de cadeia eu estou falando, de que grupamento eu estou falando. Isso vai ser importante aí na reatividade. Embora a hora que a gente estiver estudando a reatividade dos compostos, aí é a coisa legal, aí é a parte bacana da química, a gente não vai se preocupar, não vai ser uma salada de
de funções químicas, mas e sim a gente vai focar na reatividade de álcoois, reatividade de alcenos. Nossa, a gente vai se divertir com isso, vai ter muita coisa para poder falar. E aí eu sempre fico somente numa classe de compostos, então não vai ser algo tão difícil, tá? É legal, só precisa pegar essas regrinhas aí que eu passei e tentar lembrar de alguns grupamentos. Então, o aldeído é aquele que tem aquela carbonila no fim da cadeia. Porque se ela estiver no fim, a estrutura alquílica vai terminar nela e nesse carbono carbonílico vai ter um hidrogênio ligado do outro lado. Nas cetonas, não. Esse carbono carbonílico vai estar no meio, ou seja, vai ter cadeia alquílica para um lado e cadeia alquílica para o outro. E vai ter a carbonila no meio, em algum lado. Pode ser de diferentes tamanhos, tá? Essa nomenclatura, ela é tranquila porque você precisa somente indicar o tamanho da cadeia e colocar o fim ona. Né? Então, propanona, butanona. O que talvez possa de complicar é quando tiver mais alguns substituintes, mas não é necessário nenhum outro tipo de raciocínio. Vocês estão percebendo que é tudo remete àquelas primeiras regras. Depois é só identificar qual é o grupo funcional e pronto. Daí você só tem que adequar o nome da cadeia principal com a função. Então, propanona é diferente de propanal, que é diferente de propanol, que é diferente de cloreto de propano, ou propano, cloro, propano. Tudo isso aí que eu falei são estruturas que têm 3 átomos de carbono, mas uma delas tem uma cetona, né? Tem uma carbonila no meio, o aldeído tem essa carbonila no fim, o álcool tem uma hidroxila, o OH, e o cloreto ali tem cloro, não tem muito segredo, tá bom? Em alguns lugares você pode ter a sua cadeia alquílica substituída ou não, mas é interessante você identificar também o ponto onde existe esse grupamento, essa cetona. Então, olhe para essa estrutura que eu tenho aqui, né? É uma cetona, é o único grupo funcional que tem diferente, então é uma cadeia alquílica. Vou desenhar aqui na Avogadro, que é legal. Você tem uma cadeia alquílica de 5 átomos de carbono. Otimizou. Beleza, venha para cá. Então, 5 átomos de carbono e temos uma ligação dupla aqui, ó, senhores e senhoritas. Pronto. Então, notem que ele está na posição... Opa! Ele está na posição 2, né? Até esse editor aqui esse editor, ele possibilita que eu visualize a dupla ligação, né? Então olha como fica facinho. Então, 2 propanona, 2 ou pentano, 2 ona, ou 2 pentanona. Por quê? Porque tem o grupamento cetônico, o grupamento a carbonila no segundo carbono. Eu poderia ter ele em outro carbono. Aqui, vamos fazer outras possibilidades para brincar aqui um pouquinho. Voltei aqui, deixa eu tirar isso. Pronto, imagine que a acetona, ou o grupamento, ao invés de estar ali, está aqui. Opa, deu erro aqui, só um pouquinho. Perfeito, já ajustei aqui para vocês. Então eu coloquei, só inverti a molécula aqui, mas agora o grupamento está na terceira posição. E daí tanto faz como a molécula tem um número ímpar de
de átomos de carbono, né? Se for da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto faz a numeração, né? Então, eu tenho uma 3-pentanona. Perfeito? Vamos voltar aqui para o slide. Quando eu tenho uma cadeia ramificada, eu vou privilegiar que a cadeia principal contenha a minha cetona. Eu vou privilegiar que isso daqui embaixo aconteça. Então, eu vou contabilizar essa estrutura aqui a maior possível como a minha cadeia principal. Ela é minha cadeia principal porque é a maior cadeia que contém o carbono carbonílico. Então, fechou. Eu tenho dois grupamentos, uma metila aqui e outra metila aqui. Então, eu tenho uma estrutura com 8 átomos de carbono. Então, eu tenho uma 2-octanona ou octan 2-ona. Eu acho mais elegante essa forma como está descrita aqui e até facilita. Eu gosto de deixar o início, o prefixo da palavra, né? Tudo isso aqui é prefixo. Né? O prefixo deixo para os substituintes e eu indico ali o grupamento funcional num sufixo, sufixo aqui, o ona. Então, uma cetona termina em ona, um aldeído termina em al, um álcool termina em ol, um ácido carboxílico termina em carboxo, alguma coisa, né? Aliás, em óico, ácido etanóico, ácido propanóico, mas começa com ácido também, mas não vamos complicar agora. Então, ona, então isso que já indica que a tua estrutura, que tem 8 átomos de carbono, é uma cetona, e que na posição 2, ou seja, no segundo átomo, e cuidem que diferentemente dos alcenos e alcinos, a acetona ela não indica da onde inicia e para onde vai, porque aqui simplesmente só indica o número do carbono carbonílico na acetona, né? Então, no átomo número 2 tem uma dupla ligação com o oxigênio. Perfeito? Então, no segundo átomo tem um carbono carbonílico. E aí eu tenho dois substituintes. Notem que os dois substituintes estão aqui, na posição 4, aqui, e na posição 6, aqui. São duas metilas. Portanto, dimetil. Duas metilas. Aonde que elas estão? Se eu não colocasse nada, ou eu poderia, só para confundir um pouco aqui, não é essa a intenção, né? Notem que está dimetil, 4,6 dimetil. Então, as vírgulas separam os números, os hífens separam os números das letras, né? Então, o metil, existe um deles na posição 4 e outro deles na posição 6. Por isso, 4,6 dimetil. Ao invés de você fazer 4 metil, 6 metil, não, você condensa isso para o seu nome ficar gigante. Poderia também, não é o caso aqui, tá? Mas só para exemplificar, se não tivesse essa metila na posição 6, estou tentando apagar ela em azul aqui, eu vou colocar ela aqui, na posição 4. Isso pode, porque acontece, eu substituiria um hidrogênio por uma outra metila. Então, eu teria duas metilas em uma mesma posição. Então, isso daqui viraria 4 dimetil. Só para reforçar a ideia de que você tem que indicar o número que é referente à posição da cadeia
no lugar correto, e por mais que pareça redundante, você está querendo falar que existem duas metilas na posição 4. Por isso você colocaria 4, 4 de metil. Tá? Só para identificar, você poderia ter ali mais ainda, poderia ter metilas que estão dispersas, eu poderia ter, na verdade, substituições metílicas, etílicas, propílicas, mas só ficando aqui na metila em toda essa cadeia. Eu poderia ter ali na posição 3 uma metila, na posição 4 mais uma metila, na 4 eu já estaria todo saturado, mas na posição 5 uma metila, na 6 até tinha, na 7 também. Então, olha só, daria mais um pentametil aí, 5 vezes essa metila. E aí você precisa identificar, tem 3, 4, 4, 5, 6, 7 pentametil octan 2 zona. Pronto, o nome desse composto aí que seria todo substituído. Né? Então, existe essa possibilidade disso acontecer. Tá?